Olá, caros alunos, mais um encontro com a filosofia. Então vamos lá, né? Então, desde o início, estamos falando sobre um pouco sobre a revelação divina e o surgimento da filosofia dos padres, conhecida como a patrística, uma doutrina, né, desenvolvida por eles, que a partir do momento que os padres desenvolveram essa doutrina filosófica, que buscavam entender, né, e aumentar a propagação da fé cristã. Então, o que foi a patrística? Foi uma doutrina filosófica criada por alguns padres que exerceram a função de filósofos durante o período da história. A missão desses padres era proporcionar uma argumentação lógica, né, com finalidade de afirmar a defesa da existência de Deus, que Deus, naquele momento, para a Idade Média, era católico, único, onipotente, onipresente e onisciente. Isso que pregava a filosofia, né, patrística. A partir daí, esses padres também queriam ter uma compreensão profunda entre a fé cristã e sua eventual transcrição para o formato mais racional, que é isso que eles queriam utilizar. O surgimento da patrística, eles queriam, né, os padres queriam conciliar a fé com a razão. A partir do momento que a fé e a razão, nesse contexto, antes da surgimento da corrente, eles andavam, né, ao contrário, distante. Eles não tinham realmente uma unificação, uma conciliação juntas. Então, a partir do momento eles queriam pregar, né, nessa corrente que os dois poderiam se unir e a partir daí aumentar o desenvolvimento realmente da corrente filosófica que era a patrística. Levando em conta esse surgimento da patrística, né, essa corrente filosófica que passou durante a Idade Média, quando os padres produziram textos em defesa do cristianismo, buscando conciliar fé e razão, como falei para vocês, que nem sempre realmente se deram bem, isso que foi o papel da patrística, fazer essa conciliação, né, entre esses dois conceitos. A partir daí, essa corrente filosófica patrística ocorreu numa época marcada por forte presença religiosa, que foi a Idade Média, onde a igreja era um monopólio forte político-econômico, e também o surgimento de algumas revoltas e mortes por conta das epidemias, né, que mataram, né, um terço da população. Para entender melhor esse contexto do período, vamos lá contextualizar o período histórico, né, da Idade Média. Idade Média foi um período bastante longo, né? Se estendeu do século V, quando Teodósio I instituiu e unificou, né, o cristianismo como a única religião permitida no Império Romano, até o século XV, como pouco antes do Brasil ser invadido. O seu início foi também marcado pela queda do Império Romano no Ocidente, no ano 476. Já seu fim teve como marco histórico a tomada, né, de Constantinopla pelos turcos, os muçulmanos, em 1453, e pouco antes também o surgimento das grandes navegações marítimas comerciais. A Idade Média, Idade das Trevas, né? Visto também que muitos dos avanços científicos ocorridos na Europa sofreram grandes oposições, e essas oposições algumas vezes era interpretada como retrocesso. E esse retrocesso, se comparamos à produção cultural científica da própria antiguidade clássica, né, que foi posterior à Idade Média. Durante esse período da humanidade foi assolada pela peste negra, uma das mais devastadoras pandemias da história, que matou cerca de 200 milhões de pessoas, tanto na Europa como na Ásia. Só na Europa, né, foi um terço da população total mortos. Por isso que também é chamada a Idade das Trevas, gente, por conta da morte, por conta da peste negra, da pandemia, né? Porque a partir do momento que isolou as mortes nas cidades gerais, né? Escureceu, cidades, era só terra, cheiro de morte por conta da doença. Por isso que chamaram também Idade das Trevas. A partir daí, né, como falei para vocês, ora, nem tudo foi pulgas e pânico na Idade Média. Como eu falei, revoltas, fome, foi também outros tipos de consequência que teve na Idade Média, a pandemia com a peste negra, né, que era pulgas, que era transmissível ao rato, que eram hospedeiros, e esses ratos que eram hospedeiros transitavam livremente na população, que infectavam aquelas pessoas que tinham imunidade baixa, aqueles que tinham imunidade alta podiam controlar a doença no próprio organismo, e a igreja, naquele momento, eles achavam que
a doença era um castigo divino para salvar a terra das questões maldosas dos seres humanos. Então, eles achavam, né, os padres, né, naquele momento, eles achavam que Deus mandou a doença para castigar a sociedade humana. Com tudo isso, né, com todos esse tipo de revoltas, pandemias, né, e fome e miséria na Idade Média, na produção agrícola, por exemplo, foi inventado, né, o moinho, a churra e várias técnicas de adubamentos e rodízio da terra que estava desenvolvendo, né, a questão agrícola. Agora, a herança que mais nos interessa aqui foi deixada por influentes filósofos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, esses padres, como falei para vocês, que esses padres exerceram a função de filósofo naquele momento, levando, né, essa doutrina. De um lado, Santo Agostinho que pregava, né, a patrística como uma corrente de fé, né, e do outro lado, São Tomás de Aquino, que a gente vai ver no outra unidade, né, que ele pregava essa escolástica, né, que é a outra corrente que a gente vai ver e vai entender como foi desenvolvido naquele momento lá nessa outra unidade. Então, esses padres posteriores, canonizados juntamente ao trabalho de vários outros monges, começaram a colaborar para a preservação da cultura grega e romana. Isso é essencial, né? E o surto da revalorização da antiguidade clássica ocorreu durante o Renascimento, que foi um marco histórico, o Renascimento que libertou, né, o intelecto do homem, né, fazendo que esse homem pudesse pensar, buscar, criar, realmente inventar, que isso foi o Renascimento cultural. Saindo assim desse contexto da Idade Média, que surgiu vários avanços, também teve várias revoltas, né? A partir daquele momento da crise que teve na Idade Média, também surgiu, como eu falei para vocês, alguns avanços importantes, né, na história. E desses avanços, desse desenvolvimento da Idade Média, surgiu a filosofia cristã. Como eu falei para vocês, né? Aqueles filósofos, padres que pregavam realmente a filosofia em termos da filosofia cristã, eles começaram a buscar esse entendimento. Então, a filosofia cristã da Idade Média, isto é, a patrística, né, que foi essa corrente filosófica desenvolvida por esses padres, procurava interpretar o cristianismo a partir de conceitos da própria filosofia grega, como eu falei. Eles trouxeram esse conhecimento, né, da antiguidade grega, e a partir desse conhecimento dessa filosofia grega, eles fizeram o quê? Uma interpretação incorporando as ideias gregas e romanas, levando para uma filosofia cristã, fundando assim a patrística, essa doutrina filosófica. Então, ora, como não havia uma lógica narrativa cristã, muitos questionavam e levantavam realmente poucos conceitos havia dentro da própria religião sobre, né, esse desenvolvimento dessa corrente. A lógica era inspirada, né, de Aristóteles, esse grande filósofo, né, Aristóteles, que foi uma peça fundamental para o desenvolvimento da corrente patrística. Se valeu para a construção dessa própria doutrina cristã, porque os pensamentos de Aristóteles, que ele levava tanta fé realmente ao desenvolvimento do conhecimento, que o Santo Agostinho, ser grande representante da patrística, ele atecou, fez interpretações importantes, né, dessa corrente, desses pensamentos de Aristóteles, levando, sendo que mais na frente vai entender por que, né, Santo Agostinho ele rompeu um pouco desse pensamento de Aristóteles, buscando de outro filósofo, né, que poderia levar e avançar, né, a corrente patrística. A partir daí, a unificação de ideias cristãs deu, né, e levou a igreja a abandonar algumas ideias da doutrina cristã primitiva. E a partir daí começou a incorporar ideias novas grega-romanas, que trazendo assim, tornando possível combater as das heresias e também justificar a fé para converter todas aquelas pessoas à fé cristã. Durante as principais ideias da patrística, trouxe também em tona, então, a teologia que surgiu e o teocentrismo, bem como tal pecado original, a criação do mundo e a partir do nada, né? Essa criação do mundo a partir do nada e além do, claro, daquelas confusões de ideias de um Deus como trindade una, né? Tudo isso, essas ideias foram levantadas, né,
incorporadas na doutrina patrística, que os padres, né, principalmente o Santo Agostinho, ia explicar toda essa defesa, né, dessa filosofia cristã dentro dessa teologia, dentro dessa teocentrismo, dentro desse como um pecado original, como a corrente patrística desenvolveu, né, a explicação lógica e racional sobre isso. Então, a teologia e o teocentrismo. O teocentrismo foi uma doutrina religiosa que acredita que Deus é o centro de tudo, do universo. Ela é responsável pela criação de todas as coisas, inclusive o próprio universo. Lembra, em qualquer tipo de ideia que contrariava a noção, né, pela igreja, fazendo que a mentalidade teocêntrica permanecesse forte na população por vários séculos. Então, a igreja foi a principal responsável de absorver, levando essa técnica, essa teoria do teocentrismo, que Deus era o centro de tudo e as demais coisas ao redor dele era a criação desse Deus único. O teocentrismo, né, significa, né, centro. Né? A partir do momento que era centro, que ele colocava Deus como um centro de tudo, como falei, tratando assim como Deus sempre como masculino, além de representá-lo como um velho branco barbudo, como realmente sabemos, né, pelas imagens aí que propaga. Outro ponto importante da patrística é a teologia, que ela consiste em estudo da própria natureza de Deus e buscava atributos na relação conosco, homem e Deus. E esses atributos, sentidos estritos, limitavam o cristianismo mais em sentido amplo e começou a aplicar em qualquer religião. Era ensinada como disciplina acadêmica, tipicamente nas universidades, seminários e escolas teológicas, que era ensinada, né, a filosofia cristã, que era para propagar, né, o desenvolvimento dessa religião. O papel fundamental da patrística, tendo a teologia como uma ferramenta que ia revolucionar, né, nesse sentido, a modernização dos dogmas da própria igreja. Aumentando assim e ressaltando que foi nesse período que as universidades foram criadas, as primeiras escolas medievais, né? Essas escolas medievais que instalavam eram regidas pelas próprias igrejas, monastérios, e a partir daí surgiu outras paradas importantes na época, que foi a escolástica, que a gente vai ver depois na outra unidade. A escolástica, que é o grande representante dele é o padre, né? São Tomás de Aquino. Surgindo assim os santos padres, né? Os santos padres, grandes responsáveis por todas as filosofias medieval, como eu falei para você, a filosofia medieval é uma transição que está dentro da Idade Média, foram os padres, estudiosos da filosofia, grandes teólogos, que esses padres foram, sua grande maioria, consagrados como santos devido à sua imensa contribuição pela fé cristã. A partir do momento que esses padres era mais importante teorizar pelos padres, ela especificamente por Santo Agostinho, que era o maior representante da corrente patrística, a respeito da forma entre o mal, né, como o mal pode existir no mundo. Como Santo Agostinho falou a respeito disso? Uma vez que tudo foi criado por Deus, que é puro e perfeição e bondade. Mas como surgiu esse mal? Ou como Santo Agostinho fala a respeito disso? Olha como ele começa a debater essa questão do mal. Essa parada ali diz que no mundo seria regido pela força do bem e do mal, uma concepção patrônica do mundo. Olha bem, como eu falei para vocês lá no início, gente, ele abandonou algumas lógicas de Aristóteles, ele largou alguns manuscritos de Aristóteles e começou a estudar alguns manuscritos desse outro filósofo muito grande que era o Platão. E incorporando assim a filosofia platônica, Santo Agostinho fez a interpretação desses manuscritos desse filósofo grande como Platão, trazendo essa construção do bem e do mal. Na pegada do combate realmente entre, como eu falei, o Santo Agostinho começou a aprimorar esses conceitos de pecado original, né, que se desenvolveu o conceito dessa igreja como cidade espiritual de Deus. E a partir daí, como conceito espiritual de Deus, eles podiam tratar sobre esse pecado original. Você se lembra do pecado original, né? Adão e Eva expulsou do paraíso por conta que eles comeram um fruto proibido. Né? E a partir daí, o que foi? Levando os homens à mortalidade e ao trabalho.
Aí, nesse contexto, a doutrina patrística, por Santo Agostinho, ele ia pregar, né, desvinculando essa origem do pecado original e ia explicar como seria, né, dentro da cidade espiritual de Deus, que é a igreja que ia absorver todos esses pecados, e a partir do momento que absorvesse esses pecados, esse homem poderia ser mais um puro para estar realmente dentro da sociedade, que é isso que Santo Agostinho pregava. Com tudo isso, e culminou na mais famosa teoria de Agostinho a respeito da origem do mal, né? Por conta desse pecado original. Então, Santo Agostinho, segundo esse filósofo, mal não é mais que a ausência do bem, e essa ausência da obra divina. Ou, para ser mais preciso, o mal não é algo que foi criado. A origem do mal estaria no livre-arbítrio concedido por Deus. Ora, todo mal seria resultado do livre afastamento do bem, isto é, resultado do afastamento das pessoas em relação a Deus. Então, cada vez mais que nós se afastamos de Deus, a gente podemos propagar sim o mal, e a partir do mal a gente pode fazer realmente outras coisas maléficas com a própria espécie, como ocorre hoje em dia na sociedade. Além disso, existe outra teoria famosa postulada por Agostinho, a teoria da parte do fato que somos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso possuímos uma sentença divina que nos dá a condição para alcançar as verdades eternas. Isso também Santo Agostinho pega, diz que o homem é semelhança de Deus, e a partir de somos semelhança de Deus, podemos ter essa contextualização da vida eterna. E a partir desse momento, ele prega isso tudo na corrente patrística, Santo Agostinho. Então, a partir de todas as pessoas têm essa parada aí, essa centenha divina, né, que ele fala, e essa teoria da iluminação de Santo Agostinho, essa ideia de Agostinho foi inspirada, olha bem, inspirada numa teoria muito antiga, chamada Reminiscência de Platão. É uma obra de Platão que ele fala o seguinte, sobre as ideias que já foi realmente reescrita, redigida na nossa alma, que caberia à filosofia a despertar. Por fim, Santo Agostinho defendia que, embora a verdade estava na fé, e o caminho seria alcançado seria a razão, com isso Santo Agostinho consegue conciliar a fé e a razão. Essa genialidade serviu para inspirar outros filósofos como Tomás de Aquino, que vamos ver mais na outra unidade, né? Como foi a inspiração de Tomás de Aquino por conta, né, de Santo Agostinho na patrística, né, que ele começou a conciliar a razão e a fé, porque o homem, como Santo Agostinho fala, ele está localizado nessas duas razões, o homem fé, o homem ciência, que é a razão. Então, se o homem está nessa, por que não utilizar esse mesmo homem para propagar, né, a questão da fé, a salvação divina, que é isso que Santo Agostinho queria falar. Com tudo isso, Santo Agostinho, surgimento da patrística. Então, a religião busca despertar a fé de Deus em Cristo na salvação da alma. O cristianismo, em seu início, teve em sua defesa a perseguição dos não cristãos, que era o pagão, no Estado romano. Ao mesmo tempo, precisou criar um discurso harmônico para unir seus fiéis. O cristianismo precisou criar argumentos racionais para manter a unidade de devotos de Cristo, para convencer outras pessoas a respeito de dois caminhos que levariam à salvação do ser humano: a defesa da verdade revelada. Para os padres patrísticos, a defesa da mensagem de Cristo, que é o cristianismo, era a verdade que tão procurada, nunca encontrada pelos filósofos da Grécia Antiga. Para eles, além de ter fé, é necessário preservar a verdade revelada por Deus, tornando assim conhecida utilizando argumentos racionais. E esse era o fundamental papel dos pensadores que atuavam em defesa da sua fé, a patrística, a filosofia dos padres. Santo Agostinho, o maior representante dessa corrente filosófica, que utilizou manuscritos, né, patrônicos desse filósofo Platão, interpretando como seria o bem e o mal, e como nós que criamos o mal, né, que é o próprio ser humano que ele quis falar. A partir do momento que nós se afastamos, né, dessa origem do bem. Então, cada vez mais que nós se afastamos da origem do bem, nós criamos a possibilidade do mal, que é isso que Santo Agostinho quis falar realmente no seu discurso. E a partir do momento, hoje em dia, como surgiu várias religiões, porém só existe uma fé, que é a fé divina. Então, nós temos só um Deus e esse único Deus que vai nos salvar, independente de religião. Buscamos sempre, né, em Deus a salvação divina, que é isso que a filosofia cristã e a própria filosofia prega nos seus ensinamentos.
Beleza? Até a próxima. Fica com essa palavra bem aí, ó. Esperança. Nós todos temos esperanças.